Oi, pessoal! Então, vamos continuar o nosso vídeo e as nossas aulas relacionadas à maternidade e à paternidade. Esse é o último vídeo que a gente vai trabalhar sobre esse assunto e que a gente está usando o livro da Maria Teresa Maldonado, aula 7 também nos slides, tá? Então, como eu tinha falado no vídeo anterior, a gente estava falando um pouco sobre a mudança no pensamento sobre a infância e o papel de cada um dentro de casa. A Maldonado, ela utiliza o Badinter para poder resumir bem o papel da mãe de acordo com as mudanças entre os séculos. Então, o que o Badinter vai dizer? Que a partir do século XVIII, a gente começa a ver uma mudança no papel da mãe como sendo auxiliar dos médicos. Então, a função da mãe era aquela de manter a criança boa e saudável. Por isso, também é importante que ela encontre uma boa ama de leite e que ela zele pela saúde dessa criança. Então, a saúde da criança virou algo importante, né? Algo que vai marcar a sociedade do século XVIII. No século XIX, o Badinter já coloca a função da mãe como colaboradora dos religiosos e dos professores. Então, se você vê também filmes, séries sobre as crianças no século XIX, então 1800 e pouco, você vai ver a importância que se dava para a educação religiosa. Então, uma repressão sexual também muito grande, uma tendência a esse cuidado, né, de levar a criança para um bom pensamento religioso e também para que a criança possa aprender as coisas para ela poder se adaptar às condições científicas, à evolução de aprendizado que era necessário para a época. É aí que começa a se difundir mais a educação fora de casa. Então, começa a se voltar também a primeira geração, né, a partir do século XIX, primeira geração de pessoas que começam a estudar fora de casa, na escola, na educação formal, e começam a aprender diversas coisas, o que, na verdade, traz um certo transtorno para a sociedade, porque começa a fazer com que as crianças comecem a desenvolver pensamento científico, comecem a questionar as coisas, criticar, raciocinar sobre o que estava sendo ensinado, apesar do ensino, como a gente já viu, ser muito voltado à repetição, que acreditava-se que é por meio da repetição que a gente trabalha a nossa memória. Por isso a educação é totalmente voltada, naquela época, voltada para a repetição. No século XX, a gente vê, né, o Badinter falando a importância da mãe cuidar da saúde emocional dos filhos. Então ela passa de sendo aquela pessoa que tem que direcionar a criança para educação religiosa e não terceirizar, mas, né, ser alguém que vai acompanhar os professores. O que o professor falar é lei. A partir do século XX, principalmente mais para o final do século XX, a gente vai vendo a importância do pensamento psicológico difundindo. Então, se você for perguntar até para os seus pais, para os seus avós, sobre a transformação na forma como se tratava a infância no começo do século XX ou na metade do século XX para o final do século XX, é muito provável que eles vão dizer para vocês sobre algo bem transformador. Então, a criança ela começou a ser muito mais ouvida e, nesse sentido, e até um pouco muito valorizada, de modo que acabou se dando uma certa responsabilidade muito grande de decisão para a criança, que muitas vezes acaba sendo muito penoso para ela. E com isso a gente passa para o século XXI, que não está na citação da Maldonado, que ela está citando Badinter, né? Mas que dá para a gente complementar aqui do nosso pensamento a partir da observação, que no século XXI começa a surgir uma certa tendência a valorizar tanto a infância e valorizar tanto essa ideia da liberdade e tratar a criança como um ser que tem capacidade de discernir, de opinar, de decidir com muita facilidade. Então, decidir, inclusive, assim, que hora
quer comer, que hora quer dormir. Então, começa uma tentativa, às vezes, dos pais de uma indiferenciação sem que eles percebam. Então, uma mudança de papéis que vai surgindo a partir do século XXI, de acordo também com a mudança social que a gente vai percebendo também nos papéis pais e filhos, homem e mulher, criança e adulto, adolescente e criança, adolescente e adulto, né? Então, uma indiferenciação entre esses lugares que vai trazendo algumas consequências para as crianças também. Então, a gente pode pensar nisso como consequências que têm ajudado e consequências também que podem trazer algum prejuízo. Consequências positivas é o fato da gente, notadamente, observar como as crianças hoje em dia, né, como as crianças atualmente, elas têm uma liberdade maior de opinar, uma liberdade maior de tentar fazer as coisas, elas têm uma liberdade maior de falar, de questionar, e isso é algo que as gerações anteriores não viveram, né? Ou foram vivendo muito desenvolvendo de uma forma muito lenta. E aí a gente começa a ver como as crianças atualmente acabam tendo um papel e uma certa tendência a se lançar muito maior do que as crianças que não tinham essa liberdade. Só para a gente continuar, sobre a maternidade, é importante da gente considerar, né, o que a Maria Teresa Maldonado fala, que as mães, né, elas passam, enquanto engravidam, as futuras mães, né, elas passam por um momento de uma certa crise. Então, toda mudança, isso é uma questão importante, toda mudança, não só na visão da Maldonado, mas da psicologia em geral, toda mudança vai ser associada a uma crise, mesmo que a mudança seja uma mudança boa, mesmo que essa mãe tenha desejado ter esse bebê, mesmo que ela tenha planejado junto com o marido dela, mesmo que ela seja muito feliz com a escolha dela, ainda assim vai trazer alguns medos e algumas angústias que relacionadas a esse movimento de vida, né, a esse movimento novo e esse momento novo que ela vai enfrentar, que ela vai passar espera-se junto com a família. Uma questão importante também, que a gente falou bastante nos outros vídeos, é sobre a questão quando nascer um bebê, vai nascer um pai e uma mãe, mas vai nascer também um tio, uma tia, vai nascer um padrinho, uma madrinha, vai nascer um avô, uma avó. Então, é importante também da gente considerar que é um momento de crise, não só, né, o nascimento de um bebê, é um momento de crise não só para os pais, como também um momento de crise para a família em geral. Então, pensando que a partir do século XVII, fazendo uma conexão com o que a gente estava falando no outro vídeo, pensando que a partir do século XVII começam a se estabelecer lugares e papéis para essa criança, para esses pais que vão surgindo, conforme eles vão planejando e conforme vão se formando as famílias, também é importante da gente considerar que a partir dessa época também vai se começando a pensar sobre os impactos que isso vai causando no sentido de transformar os papéis familiares. Então, hoje em dia, o modelo que a gente tem, né, de pai, mãe, filho na nossa sociedade é advindo daquele modelo que eu falei para vocês, um modelo colocado a partir da era moderna de separação de lugares na família. E só para a gente pensar também, é que quando a criança chega nessa família, também é importante da gente observar que lugar e que papel que se dá para essa criança, ou seja, o que se espera dela, como é o nome dela, como é que foi pensado o nome dela, como é que foi pensado um nome para ela, né? Qual é o sobrenome dela, o que se espera que ela faça, quem espera que ela seja o quê? Então, essa espera, essa transformação, essa condição que vai se dar para esse sujeito ser alguém que vai ser um cidadão ou não vai ser um cidadão, vai ser um ser esperado, vai ser um ser que nunca teve lugar. E essa condição é uma condição emocional, é uma condição psíquica, é uma condição para a gente pensar
que está sempre voltada ao nosso emocional, que não necessariamente, né, é algo que a gente consegue expressar com palavras, mas é algo que está anterior a isso. É algo que a gente observa pelas atitudes, observa por aquilo que se fala dessa criança. Tem alguns estudos de psicólogos, só para a gente terminar, tem alguns estudos de alguns psicólogos que observam os impactos negativos, e vocês viram lá naquele vídeo que a gente trabalhou os primeiros 1000 dias, né? Os impactos negativos da exclusão e da negligência. Então, crianças, por exemplo, que nascem em um ambiente social que pode ser não só dos pais, mas um ambiente social, da sociedade mesmo, de exclusão, tem uma tendência a se identificar. Então, estou falando uma tendência, não quer dizer que na psicologia não tem receita de bolo, é porque assim vai ser assim, mas é um caminho para que essa criança se identifique como sendo alguém sem valor. E aí a tendência é que ela vá começando a se nomear como alguém sem valor, ou como alguém que vai fazer coisas erradas para ser vista como uma pessoa má. Então, o que se espera dessa criança? É isso que a gente vai trabalhando nas aulas seguintes, quando a gente falar dos 3 trimestres da gravidez e da construção desse desejo da mãe e do pai sobre essa criança. Então, até a próxima aula. Sugiro que vocês possam estudar bastante sobre o assunto. Quem tiver dúvida pode mandar também. E até a próxima. Um abraço para todo mundo. Tchau!